Olha ela! Seja muito bem-vindo ao podcast BPM Entrevista. E hoje eu tenho a honra de receber dois grandes profissionais da área tributária. Um assunto que muita gente sai correndo só de ouvir falar. Mas será que é tudo isso? Hoje nós vamos descomplicar o mundo tributário e principalmente falando de reforma com dois grandes profissionais. De um lado, eu tenho o Márcio Bonfá, referência em ICMS. Ele é consultor tributário, contencioso administrativo e forma profissionais da área fiscal. Do outro lado, eu tenho Paulo Magno, advogado, contador, especialista em planejamento patrimonial, holding familiar e estruturação de empresas. Esses dois vão nos contar hoje o que é o tributário na prática. Vem comigo, vamos lá, seja muito bem-vindo, Márcio e Paulo. É uma honra receber vocês aqui e eu já começo com você, Márcio. O que é esse tributário e de onde vem o teu amor pela contabilidade? Olá, Letícia. Obrigado aí pela apresentação. Eu diria que, antes de referência, sou apenas um entusiasta, alguém que aprendeu, né, a gostar, é um apaixonado, enfim, por esse meio. Como você bem disse, um assunto que normalmente as pessoas fogem dele, ele me cativou, né? Em especial o ICMS, que é, né, uma espécie tributária, um tributo que eu me dedico, né, boa parte do meu dia a dia, da minha vida profissional e, por que não dizer, boa parte da minha vida, né? Lá se foram quase 20 anos, né? Lá se foram mais de 20 anos bastante focados e dedicados a essa espécie. E o ICMS, né? Eu estou aqui com o Paulo, que é também meu sócio, um irmão, enfim, uma pessoa muito querida, e que juntos nós já há algum tempo idealizamos um braço educacional, e o Tributaristas na Prática faz parte desse contexto, onde nós acreditamos que, por meio deste projeto, nós talvez consigamos contagiar aí outros profissionais, enfim, e deixá-los tão entusiasmados quanto somos nós com esse universo da contabilidade, do direito tributário. Perfeito. Antes de nós adentrarmos aos detalhes, vamos voltar um pouquinho e falar da nossa trajetória profissional, de como foi esse início? E eu já quero direcionar essa pergunta para o Paulo. Paulo, conta para nós como foi começar dentro da área da contabilidade. Olá, Letícia, obrigado pelo convite. A contabilidade entrou na minha vida em 2004, quando eu entrei para o escritório de contabilidade para ser office boy. E lá eu fui subindo cargos, desde a parte societária, a parte de departamento pessoal, escrita fiscal, contabilidade, até eu virar o gerente do escritório. E depois que eu me formei, eu virei sócio do escritório. E logo em seguida, eu comecei a fazer o curso de Direito. E nesse meio tempo, nós, Márcio e eu, criamos uma empresa de consultoria tributária. Porque o Márcio também começou como office boy, mas em um outro escritório de contabilidade, que esses dois escritórios eram parceiros. Então a gente começou essa amizade sendo office boy, cada um no seu escritório que trabalhava. E depois eu comecei a faculdade e ele começou depois, 6 meses depois. Então a gente começou meio que junto ali, só que a nossa vida profissional tomou rumos diferentes, em que eu, depois de me formar, continuei como escritório de contabilidade, como contador, e comecei a fazer o direito, e o Márcio foi para a área de consultoria. Só que a gente sempre alimentou esse sonho de trabalhar um dia a questão educacional, como o Márcio falou, essa questão de consultoria tributária, foi quando em 2009 para 2010, nós constituímos uma empresa, a Norte Soluções, em que viramos sócios de verdade, mas cada um ainda trabalhando meio que separado, até a gente chegar ao que é hoje, né? Então, a minha história na contabilidade começou como office boy e depois que eu fui para o mundo do direito. Excelente. E você disse que o Márcio também começou como office boy. Conta pra gente esse teu começo também, Márcio. Então, é uma fase da minha vida que, enfim, todas as fases me orgulho muito, mas em especial, né, este início, esse primeiro contato, como o Paulo bem disse, que nós tivemos ali
vivendo isso com bastante semelhança, passando por fases parecidas. O que talvez seja bastante peculiar no meu caso, que a minha aproximação com a contabilidade, ela se deu no primeiro momento por uma necessidade, eu precisava de um emprego, daí surge então o emprego de office boy em um escritório de contabilidade. E neste ambiente, então, eu pude enxergar e desconstruir um certo preconceito, né? E falo isso porque talvez muitos estudantes, enfim, especialmente da minha época, e até mesmo depois, tivesse, porque o curso de contabilidade, ele era um curso técnico, então nós tivemos por muito tempo os técnicos em contabilidade. E então no meu modo de pensar à época, que vislumbrava cursar então psicologia, né, eu Essa aí eu nem imaginava. sabia, hein? Psicologia. Sim, Psicologia do tributo agora. era o que estava no meu projeto de vida até então, né? Era então, poxa, mas eu vou fazer uma faculdade, que eu já posso fazer um curso técnico, então não fazia muito sentido para mim, né, me graduar, fazer uma faculdade em um curso que eu estava vendo pessoas que saía do então, né, ensino do ginásio ali, já como técnico. Então, primeiro houve esse rompimento de barreiras, né, de superar este preconceito, né? Este preconceito. Dito isto, escritório de contabilidade, entrei, aquela dinâmica, contato com outros profissionais e também passei a enxergar que aquela poderia ser a oportunidade da minha vida, né? Em relação a um crescimento profissional, a oportunidades que se mostravam. E 6 meses, eu acredito que com 6 meses no escritório, já me matriculei, enfim, fiz vestibular, passei e iniciei o curso de Ciências Contábeis e a partir de então, realmente superei o preconceito e passei a cada vez mais me apaixonar pela contabilidade, especialmente pela contabilidade tributária, né? Sempre, e talvez também um pouco forçado pelo ambiente de trabalho, né? Pelo então patrão que eu tinha, né, um profissional também extremamente qualificado e respeitado, que nos exigia muito dedicação, estudo. Nós estamos falando disso no período de 2004, 2005, então o mundo não era tão digital, né? O contato que eu tive mesmo a essa época, em termos de, por exemplo, computador, enfim, na minha casa não tinha, eu tinha contato na escola, então todo esse universo de descoberta foi dentro do escritório de contabilidade e a contabilidade também ela era muito mais analógica, né? Sim. Então, o contador, que hoje é inimaginável você digitar dados de um documento fiscal, tudo é importação de arquivos, é tratamento. Então, você trabalha muito mais com qualidade da informação do que propriamente com imputação de dados. Perfeito. E naquela época se tinha muito isso. E foi graças também a isso que eu fui tendo espaço naquele ambiente, né? Porque tinha assim um office boy que fazia a sua tarefa e tinha um tempo ali sobressalente que poderia ser utilizado em alguns departamentos. E aí eu fui para o departamento, para quem milita na área fiscal, sabe, o departamento da escrita fiscal, de imputação de dados, digitação de notas, enfim, com orientações, e ali começou o meu contato com o ICMS, né? Começo o contato com o ICMS, com os outros tributos também, os tributos federais, enfim, mas em especial com o ICMS. E aí também eu já começo a perceber o quão complexo era, né, e continua sendo, ainda hoje, depois de 20 anos, eu tenho cada vez mais a certeza da complexidade, que eu fui, digamos, me especializando, gostando, enfim, sempre também crítico em relação a qual é a proposta de fazer, e tive o prazer de ladejar isso com o Paulo,
né, em todo esse período. Você traz aqui pra gente que houve uma construção que na época nem ChatGPT existia, né? Hoje com a IA facilita muito essa criação em relação à imputação de informações. Só que isso também nos traz outra preocupação, o quanto que esse contador, ele deixa de ser só operacional e passa a ter um pensamento mais crítico, passa a ser mais técnico e muitas vezes mais valioso então dentro da sua prestação de serviço. Nós vamos falar disso já já, mas agora eu quero trazer para o Paulo a seguinte questão. Paulo, você atua com planejamentos patrimoniais, com holding. E aí, como que tudo isso, essa estruturação, traz para você uma visão de família? Porque eu sei que você tem uma visão relacionada a patrimônio, a legado, a estrutura. Como que a família entra dentro dessa construção? É possível trazer essa comunicação? Sim, até é um dos motivos que eu trabalho com essa área, porque começou com vários trabalhos que, durante esse percurso de 20 anos, a gente acabou fazendo uma road aqui, uma road ali, mas não era tão focado como era hoje. Hoje que se popularizou bastante. Mas eu costumo falar que o meu trabalho, como propósito, que eu sempre digo para as famílias, é para você não ter problemas em desarmonia entre irmãos, entre pai e filho. Então a gente faz o planejamento justamente para evitar esse tipo de problema no futuro. É claro que nem todos os problemas a gente vai conseguir evitar, mas muitos a gente vai conseguir minimizar. Tem muitos casos, inclusive, que a gente vê que a briga começa quando os pais e os filhos começam a falar de hold, de sucessão, de divisão, em que um filho achava que ia ter mais patrimônio que o outro, mas eu costumo falar para os patriarcas, é melhor vocês terem essa briga agora em que vocês estão vivos, do que deixar para depois e acontecer como vários casos que a gente já conseguiu verificar nessa carreira profissional de irmãos brigarem. Muitos irmãos brigaram. Por quê? Não teve um planejamento. Então, eu acredito que tem muito isso, como você falou, que você tem o lado de proteger a família. É claro que, quando a gente fala de patrimônio, de dinheiro, a gente sabe que vai ter briga. Sim. Mas se a gente conseguir deixar pelo menos um pouco organizado, planejado, a gente minimiza esse problema. Perfeito. E olhando para todo esse cenário da construção de holding, que hoje é mais latente até dentro das redes sociais, de cada 10 vídeos, um está falando sobre holding. Se popularizou esse termo, mas o que que você ainda entende dentro desse cenário que é o erro mais comum quando as pessoas pensam em holding ou quando elas estruturam holding ou a forma com que ela é pensada às vezes pelo contador, pelo advogado? Qual que é a tua visão sobre isso? O maior erro que as pessoas têm na internet é que abrir a minha holding, não tem o inventário. Esse é o erro mais clássico, porque tem muita gente que acaba que começou a contratar o trabalho. Eu tive um caso específico de um cliente que contratou o trabalho, começamos a fazer a execução e ele veio a ficar doente. E a família já achou que estava tudo pronto. E simplesmente contratar ou até começar a holding não quer dizer que você não vai ter o inventário. O inventário, ele vai acontecer desde que você, pessoa física, tenha bens no seu nome. E cotas são bens, certo? Agora, se você faz um planejamento sucessório em vida, seja de uma vez só ou planejado, você acaba transmitindo as cotas para os herdeiros. Aí sim, se o patriarca falecer, ele não vai ter inventário. Agora, simplesmente pegar o patrimônio e colocar numa empresa que se popularizou como hold, achar que isso não tem inventário, isso é um baita mito que existe na internet e também com os clientes que nos visitam. Perfeito. E a gente está falando de família e eu quero puxar esse gancho da conversa agora para esse lugar. Dentro do teu contexto pessoal, você tem a tua esposa, seus filhos? Conta pra gente um pouquinho do Paulo fora da contabilidade. O que que você gosta de fazer, os seus hobbies? Tá, vamos lá. Eu tenho 2 filhos, certo? Primeiro a minha esposa, Rafaela. Tenho 2 filhos, Davi e a Maria Paula. Davi, Rafael e a Maria Paula, que para mim são tudo hoje. Eu sempre falo que depois de Deus vem a minha família e depois o meu trabalho. Antes, eu não tinha essa concepção. Era muito mais trabalho, depois família e depois Deus. Então, com o tempo, eu fui invertendo as ordens e hoje eu trabalho bastante para Deus também. A gente serve bastante para Deus no nosso dia a dia. Mas
hoje eu procuro valorizar mais a família. Eu tive uma dificuldade muito grande quando eu casei, porque eu vim de uma família que os pais são separados, então até eu entender o que era família, de realmente entender que eu preciso estar presente, demorou um pouco. E ainda estou nesse processo de abandonar os happy hours da vida, diminuir as pescarias, não que acabou as pescarias, mas hoje eu continuo pescando, que é um grande hobby que eu tenho. Se a Rafaela deixasse, eu pescava todo mês, apesar que hoje não tá tão barato também mais Não pescar, está. se tornou um esporte muito caro, então, mas hoje o meu hobby, tanto é que eu e o Márcio, junto com outro amigo nosso, o Diogo, nós temos uma chácara em que a gente fez um lago para que a gente possa ir lá de vez em quando, mas tá difícil, né, Márcio, de conseguir A com agenda a não tá correria, deixando. com essa questão de reforma tributária, vários compromissos, mas um dos meus hobbies é pescaria e dedicar meu tempo à minha família, à minha igreja que eu sirvo, que é a Igreja Católica. Então, hoje eu divido o meu tempo entre trabalho, igreja, família. E olhando para essa trajetória, eu percebo daquilo que você está construindo que essa base tem relação com aquilo que você faz. Porque a construção de patrimônio, legado, você também pensa na proteção familiar. Sim, sim, a gente sempre leva isso para os clientes, para que ele não pense só em ganhar o dinheiro e não se proteger e não pensar também no futuro dos filhos dele. Porque o planejamento sucessório não é só hold. Um seguro de vida básico, que muitas pessoas não fazem, já é um pensamento também na geração que vai seguir. Então, as pessoas têm que ter essa consciência e eu trago muito da minha realidade para o meu trabalho. Excelente, muito bom. E olhando para essa trajetória familiar, Márcio, como é você? Eu fiquei sabendo que você tem gêmeas. Conta pra gente como é essa dedicação sua e dividir também trabalho, casa, hobby. Conta um pouco para nós. Então, na verdade, tenho gêmeas, né, tenho esse privilégio, que são confundidas como trigêmeas, porque eu tenho a Ana Luzinha, que é né, minha primeira filha, hoje tem 6 anos, e a Bela e a Mel, que são as gêmeas, de 4 anos, então uma diferença muito pequena. Se elas são frutos da pandemia, né? 2020 Todo mundo em nasce casa. a Ana Lu. Ela foi gerada antes da pandemia, mas nasce na Semana do Caos, né? Então, em março de 2020 nasce a Ana Lu. Período em que o Brasil estava em lockdown, primeira semana de lockdown, então eu não assisto o parto da Ana Lu, eu não pude vê-la, né, não pude pegá-la logo que ela vem ao mundo, em razão disso. Então, depois, né, 1 ano e 10 meses depois, vem a Bela e a Mel, e quis o destino que no dia do nascimento dela, que minha esposa Luciana deu à luz a ela, eu estivesse positivado para o Covid. E mais uma vez também não pude, né, vê-las nascer. Então, e são, sem dúvida, o maior tesouro, né, que acredito que um pai e uma mãe possa ter. As minhas filhas são tudo para mim, né, minha família também. Eu gosto muito, né, de desfrutar do tempo que eu tenho com a minha família. A contabilidade, ela está, né, dentro do meu lar, porque a minha esposa, nós nos conhecemos no curso de contabilidade e cá estamos juntos, Um graças a casal Deus, dentro da contabilidade, então. dentro da contabilidade e intimamente ligada ao ICMS, porque neste ínterim minha esposa se dedicou enquanto eu né, tentava aí, buscava a empreender na iniciativa privada, ela dedicou-se a concurso público e é auditora da Receita Estadual, enfim, vive o ICMS também. Então, eu estou dentro do meu lar também, a gente é inevitável, né, trocar experiências, conversar, e isso é muito bacana. Os jantares são ali as conversas entre
quase trigêmeas, as crianças, a contabilidade e os demais assuntos. Eu diria que hoje já a contabilidade não tem tanto espaço, porque com quase trigêmeas, né, elas não permitem, Não dá nem querem tempo. atenção, mas sempre que elas dormem, enfim, então sobra um tempo, hora ou outra, surge um assunto inerente ao trabalho, que é o nosso dia a dia. Muito bom, excelente. E olhando para toda essa trajetória, nós estamos avançando no tema de reforma tributária. Nós temos aí toda uma construção, essa discussão muito latente. E como que é isso, Márcio? Agora, olhando para o ICMS, junto com o IBS, os dois convivendo juntos no período de transição. Como que o contador deve olhar para isso? Como que você vê isso acontecendo na prática? Conta pra gente. Então, Letícia, até na minha apresentação você ressaltou um lado que eu gosto muito e é algo que me dá muita satisfação e prazer, que é o lado de buscar formar profissionais. Eu posso dizer, me recordo com muita clareza, a primeira vez que eu tive a oportunidade de conduzir, de ministrar um curso, né, foi no ano de 2008, em fevereiro de 2008, eu tive a oportunidade, né, atuando numa empresa de consultoria, de ministrar um curso. E sempre, desde aquela época, com muita clareza, e isso reflete no projeto Tributaristas na Prática, em que eu vivo a prática, mas eu sempre acreditei que não existe prática sem teoria. Não existe prática sem fundamento. Perfeito. Fora isso, você é um replicador, né, daquilo que alguém te orientou hoje, né, com inteligência artificial, enfim, é fácil porque todos obtêm informação e às vezes informação de qualidade, enfim, só que se você não tiver o mínimo de criticidade, né, então isso é muito perigoso, porque você replica e agora num nível, num grau que você não sabe nem quem está te transmitindo aquela informação. Então, eu acho que passamos do analógico para o digital, inteligência artificial, mas o desafio é o mesmo. E quando eu falo da transição de reforma tributária, eu estou me referindo a um sistema disruptivo, né, uma ruptura do sistema que nós, né, foi concebido aí, consagrado há pelo menos quase 40 anos que estamos falando da Constituição vigente, falando do ICMS até há mais tempo, PIS e COFINS no sistema não cumulativo, por exemplo, que é um tributo que tem bastante semelhança com o ICMS desde 2002, e com essa transição, reforma tributária, sai ICMS, entra IBS, sai PIS e COFINS e entra CBS, então eu percebo, e é este, ao meu ver, o maior cuidado que o profissional tem que ter, porque há uma disruptura com o sistema antigo e muitos conceitos, simplesmente eles têm que ser reformulados, revistos. Então, ao meu ver, é um momento de grandes desafios e muitas oportunidades, e é nesse contexto que o projeto Tributaristas na Prática me faz bastante sentido, que acredito que por meio dele nós poderemos impactar a vida de outras pessoas, como também fomos impactados, né? Excelente. E olhando para esse projeto do Tributaristas na Prática, explica para gente, Paulo, o que é esse projeto, para quem ele se destina, o que as pessoas podem esperar? Então, Letícia, o tributarista na prática, digamos que ele surgiu em 2010. Por quê? Foi a ideia lá atrás, 2009, né, Márcio? 2009 para 2010. Porque lá atrás surgiu a Nortia Soluções Inteligentes. O que era a Nortia? A Nortia surgiu pelo fato do Márcio trabalhar numa consultoria e começou a ministrar curso, como ele disse. Eu falei, Márcio, a gente precisa levar isso para as pessoas. E também foi um projeto da minha faculdade de criar cursos para
auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de contabilidade. Eu nunca fui desse lado de ser o professor, de estar ali dando aula, diferente do Márcio. Eu sempre fui lado mais empreendedor. Então surgiu lá atrás essa ideia, em que a gente colocou em prática, começamos a contratar palestrantes, o Márcio também era um palestrante, trouxemos vários profissionais de fora para que a gente pudesse ministrar aula. E a gente fez isso de 2010 até 2015, mais ou menos, junto com a consultoria. Isso, quem mais tocava era o Márcio, eu ficava mais lá do empreendedor e cuidando do escritório de contabilidade que eu era sócio. E aí, a gente analisou que a consultoria, ela ia crescer. Tanto é que depois nós chamamos 2 sócios que hoje estão também junto com a gente na Multiconsultores, que tinham uma outra consultoria, para que a gente pudesse ocupar o mesmo espaço. Aí a gente ocupou o mesmo espaço literalmente, porque na sala de aula que existiam as cadeiras, nós tiramos as cadeiras e ficamos nós 4 trabalhando junto ali. Eu ficava mais fora, mais viajando, mais a parte comercial, mas eles ficavam junto ali. E aí a gente acabou que parou esse projeto. O Márcio continuou sozinho, dando aulas, dando cursos, algumas palestras, mas isso veio diminuindo com o tempo. Por quê? Por conta do trabalho que a gente começou a prestar e começou a crescer. Eu sempre falava pro Márcio, Márcio, vai chegar um dia que você não vai dar conta de tanto prazo que você vai ter. Isso se consolidou com o tempo. E agora, com a reforma tributária, a gente viu essa possibilidade de voltar. Agora, num formato diferente. Por quê? Aquela época não tinha nada que tem hoje. Aquela época a gente entregava panfletos para chamar as pessoas para assistir o curso. Hoje não. Hoje a gente tem a internet, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o TikTok. Então a gente pensou em trazer aquele projeto que a gente tinha lá atrás e transformar ele num formato online, em que a gente vai usar o YouTube, usar o Instagram para poder propagar para o público da contabilidade sobre as novidades com a reforma tributária. Por quê? As pessoas necessitam de informação. Então, uma pergunta que você fez atrás para o Márcio, como é que vai ser essa convivência? Vai ser uma loucura, porque as pessoas mal entendem um sistema tributário. Agora, com esse regime de transição, vai ser uma loucura. Então, é uma oportunidade da gente também devolver o que a gente tem, graças a Deus, possibilidade de estudar, porque às vezes no escritório de contabilidade, os contadores não têm tempo para ficar estudando. Infelizmente, porque a demanda cada vez é maior. Aí, então, a gente passar para eles um pouquinho do que a gente sabe e também trazer outros profissionais para poder, assim como a gente fez no passado, ensinar para o público que estiver seguindo o nosso canal, que depois a gente lançar outros cursos online também, estar participando. Então, esse é o projeto Tributaristas na Prática. Excelente, um projeto que nasce para acolher o contador no meio dessa turbulência de informações. O Paulo foi bem cirúrgico, né? O Márcio foi mais polido para dizer sobre essa mudança e ele já trouxe, não, vai ser uma loucura. E aí, olhando para esse cenário, Márcio, tem o ICMS, tem o IBS, tem outros impostos acontecendo. Ainda é importante o contador estudar e entender o ICMS? Eu não tenho dúvida disto, e seria extremamente preocupante, né, o profissional que já fazia a migração, enfim, se dedicar. Nós estamos falando aí de 7 anos, ainda quase de vigência do ICMS, fora a parte residual, né, porque o fisco terá 5 anos, que é o prazo prescricional para rever. Então, nós temos aí tranquilamente, mas pelo menos 10 anos aí para nos debruçarmos sobre o assunto inerente ao ICMS. O empresário seguirá praticando, né, vendas de mercadoria, o chamado fato gerador, enfim, pelo menos até 2032. Então, o profissional, né, e o mercado vai precisar desse profissional que exatamente consiga enxergar o sistema, domine o sistema antigo, que é o sistema atual, e também esteja preparado para o sistema novo, né, com a implementação gradual que ocorrerá do IBS.
E é interessante você falar isso, porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais que a IA vai substituir várias profissões, que o advogado vai acabar, que o contador vai acabar, que outras profissões serão eliminadas pelo uso da IA. Pelo que você está me falando, isso vai ser muito difícil acontecer, então teremos vários trabalhos para contadores ao longo dos anos. Olha, Letícia, a sua pergunta me faz uma reflexão. Eu acho que todo profissional, assim como você, por exemplo, que é advogada também, que eu sei, né, Letícia, mas é uma comunicadora, uma profissional de comunicação, e acredito que todos nós nos perguntamos qual é o limite da inteligência artificial. E eu, não, eu, sinceramente, acredito que o profissional, e aí por uma questão que transcende a questão tecnológica, né? Porque na nossa informação, o conhecimento ele é transmitido para um outro ser humano, aí entra, talvez pelo meu gosto inicial de pensar em psicologia, que eu acho que nós estamos lidando com pessoa. E a inteligência artificial não vai conseguir colocar a informação, transmitir, interpretar. Então, talvez o mercado fique um pouco mais restrito, né? Mas cada vez mais o mercado será mais seletivo com o profissional, com a busca daquele profissional que de fato conhece. Aquele profissional que replica, esse sem dúvida eu acredito que ele brevemente não mais terá espaço. Então, cada vez mais você tem que ter domínio sobre o que você está fazendo, e é isso que eu acredito. E repito, é por isso que, para mim, o projeto Tributaristas na Prática faz tanto sentido, porque é prática com fundamento, prática com domínio dos fundamentos. A prática, por si só, ela, sem dúvida, será substituída, né, pelos recursos aí de tecnologia. Excelente. Olhando ainda para esse tema, Paulo, você trouxe o teu perfil mais empreendedor. Com a reforma tributária, nós sabemos que tem alguns tipos de profissionais, contadores, especialistas em tributário, que vão ficar para trás e alguns outros serão valorizados. Na tua visão, que tipo de profissional vai ser valorizado e que tipo de profissional vai ficar para trás? Em cima do que você perguntou para o Márcio, que também é o que você acabou de me perguntar, eu não digo que o contador, o advogado ou qualquer profissional vai ser substituído. O que vai ser substituído é aquele profissional que não se atualizar. Por quê? Nós temos que aprender a lidar com essa tecnologia, porque ela vem para ajudar, ela não vem para substituir. O que eu digo sempre até brinco com o Márcio, eu coloquei ele para aprender a tecnologia, hoje ele viu, vai fazer as palestras, é outro nível. Porque Facilita demais. facilita demais. Então, a gente tem que estar se atualizando. Não dizer, como muita gente fala aqui, não preciso mais de advogado. Eu entro lá no chat GPT, coloco o que eu preciso e ele me dá a petição pronta. Ele pode até ajudar. Só que a inteligência artificial, ela quer te agradar. Então, muitas das vezes, ela vai inventar alguma coisa. Então, o profissional que ficar desatualizado, seja contador, seja advogado ou qualquer outra profissão, ele sim vai ficar para trás. Claro que algumas profissões vão desaparecer, isso é natural. Caixa de banco, acabou que com o tempo foi desaparecendo. Algumas profissões, elas tendem realmente a desaparecer com a tecnologia. Mas em relação à nossa área, contabilidade e direito, eu não acredito nisso, pelo menos na nossa geração. Eu acho que vai sair na frente e vai cada vez mais ter, assim como você falou no começo, ter um espírito mais crítico de analisar, isso vai ser cada vez mais requisitado do profissional. Aquele profissional que estava acostumado só a fazer repetições, pegar nota, lançar nota, isso aí morreu, já faz tempo. E cada vez mais vão morrer. Então, acho que o contador, advogado, que é o nosso público-alvo, se ele se atualizar, usar a tecnologia para o bem, pode ter certeza que não vai faltar trabalho para ele. Excelente. E olhando para essa atuação conjunta, eu sei que você, Márcio, além de atuar na prática com empresários, com outros contadores, você também atua no tribunal.
Conta pra gente como é essa atuação, o que que ela representa e como isso te ajuda a moldar a tua visão dentro da própria contabilidade e dentro do próprio sistema tributário. Então, Letícia, antes, né, me permita até, nesse desafio de contabilidade, como eu enveredei dentro do ramo da contabilidade para a contabilidade tributária, o direito surgiu como algo, necessário, enfim, algo que fazia todo sentido, né, porque dentro da contabilidade, em muitos momentos, você estuda, você aplica, mas vem questões jurídicas que transcendem a contabilidade e então eu voltei, né, para a academia na condição de aluno e me graduei, né, em direito também, enfim, e militando na prática, militando no contencioso, vivendo o contencioso administrativo no dia a dia, em especial contencioso administrativo estadual, eh, na defesa dos interesses dos nossos clientes, né? Isso me permitiu viver aquele ambiente. O Tribunal Administrativo do Estado do Mato Grosso do Sul, até 2022, não tinha como membros de representação eh, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado, né? Então, o Conselho Regional de Contabilidade não tinha uma cadeira no tribunal. Em 2022, o tribunal ele é expandido, dada a necessidade, a demanda de processos, enfim, outras entidades de classe são admitidas, dentre elas o Conselho Regional de Contabilidade, né, graças a essa minha vivência, eu tive a honra de ser indicado, né, de ser indicado na lista tríplice apresentada pelo Conselho Regional de Contabilidade, e lá estou desde 2023 exercendo um mandato de conselheiro na primeira Câmara de Julgamento. É uma experiência ímpar, né, de estar ao lado de grandes profissionais, de grandes advogados, de grandes servidores, né, pessoas extremamente qualificadas, e vivemos lá, né, a lide, o contencioso, 95% dele é inerente ao ICMS, né? Então, a experiência também que temos do ponto de vista prático, e é isso que faz, né, de uma corte, de um colegiado, algo bastante interessante, que é o contraponto de ideias, né, sobre ao mesmo tema. Você tem uma visão, talvez, por membros, representantes da administração tributária, você tem uma visão diferente daquela que, por vezes, o Márcio tem de uma mesma situação, reportando-se à mesma legislação, e isso é bastante engrandecedor, nos coloca sempre a refletir muito, né, rever posições, rever entendimentos. Então, eu diria que é algo que nos honra bastante e nos impõe uma responsabilidade extremamente elevada, porque, né, as decisões que são prolatadas por aquela corte, enfim, nós estamos lidando com direito público, nós estamos lidando com algo que não é da iniciativa, há um crédito tributário que está sendo revisto, que está sendo confirmado, e de outro lado, né, se tem um administrado, um contribuinte que está resignado com aquela cobrança, que está insurgindo, que está dizendo que é indevido. Então, é algo que exige muito, requer muita dedicação, muito empenho, muita responsabilidade. Então, isso me faz ter a certeza, sempre que preciso estudar mais, a cada processo
relatado, né, a cada processo, a cada sessão de julgamento, né, para que também possa contribuir com os meus pares em relação aos temas que são postos a julgamento, ao mesmo tempo, né, fazer disto, aplicar isto no dia a dia dentro da minha atividade profissional exercida fora do tribunal, ou seja, dentro do escritório que eu faço parte em relação a esse conhecimento, a esta expertise, que naturalmente o tribunal me transfere, né, me dá essa experiência como julgador. Excelente, Márcio. E aí você vivendo toda essa experiência de atuar com contabilidade, estar no tribunal, estudar todos os dias esse tema, conversar no jantar com a sua esposa sobre esse tema, e ao longo dos mais de 20 anos aí de trajetória, qual que é o erro mais comum, mais recorrente que você vê acontecendo em relação ao ICMS que ainda te surpreende pela recorrência, porque já não deveria mais acontecer, mas muitas vezes acontece? Letícia, o erro técnico, né, que eu diria que ele é um erro na maioria das suas vezes, de alguma imprecisão técnica, ele está intimamente ligado à questão dos créditos fiscais. A correta interpretação das hipóteses em que é assegurado o crédito, não é assegurado o crédito, é necessário um estorno de crédito. Então, esse é um tema cujos erros técnicos são bastante comuns. De uma forma mais ampla e não apenas sobre a questão propriamente técnica de interpretação e de aplicação da legislação, nós temos visto, em especial no nosso estado, bastante comum autuações, então eu diria que são erros, né, pressupõem pelo menos algum erro, fundadas em meios de pagamento, que, né, simplificando as chamadas diferenças de cartão por muito por muito tempo, não é de agora, mas, né, a gente tem, na nossa legislação a possibilidade de o fisco utilizar esses dados, né, para a partir deles, se for o caso, promover autuações desde 2007. Então, desde 2008, nós temos registros de autuações, realizadas com base nisso. E passado todo esse tempo, a gente ainda tem visto muitas autuações. Então, eu diria que ele trouxe aqui uma questão que decorre de um problema técnico, né, propriamente técnico, de interpretação, de aplicação da legislação, e uma outra situação que decorre, talvez, de uma decisão de gestão, de uma necessidade, de uma cultura, mas, enfim, que isso tudo deságua, em alguns casos, em autuações. E tudo isso vai demandar um profissional preparado para que ele possa fazer essas discussões, seja em âmbito administrativo ou em âmbito judicial. Por isso que eu vejo que esse projeto tributarista é realmente algo que vai trazer mais clareza para esses profissionais. Olhando para isso e também trazendo um aspecto das holdings também nessa conversa, nós sabemos que a holding, ela tira o patrimônio da pessoa física e coloca em uma pessoa jurídica. Onde que entra a contabilidade nisso tudo? A contabilidade, ela é uma ciência para registrar atos e fatos, certo? Então, existe uma sinergia muito grande na questão da hold. Por quê? Ela é um trabalho que você tem que ter uma equipe multidisciplinar, em que você envolve advogados de várias áreas e o contador. Por quê? O que a gente vê muito na prática são advogados que não fazem o trabalho em parceria com contadores e que se preocupam só com a parte, digamos, de estruturação jurídica, documental, e não refletem na contabilidade aquilo que eles pensaram. Um exemplo, quando eu integralizo um imóvel numa pessoa jurídica, numa holding, essa holding vai ter ou não atividade de venda de imóveis? Como é que vai ser classificado esse imóvel na contabilidade? Vai ser um estoque, vai ser um investimento, vai ser um imobilizado? Então, o que a gente vê muito na prática é isso: as pessoas deixarem de lado
a contabilidade. E isso é um erro que a gente vê frequentemente. Então, a gente sempre diz que para que se faça um bom planejamento, tem que ter o contador e o advogado trabalhando juntos. E na sua visão, ao longo desses anos todos trabalhando com esse tema específico, você entende que os profissionais de contabilidade estão já preparados ou ainda falta uma capacitação em relação à contabilidade própria para holdings? O que eu analiso, Letícia, em relação à questão do preparo dos profissionais? A reforma tributária, ela veio para o contador e para o advogado. E para o contador e para o advogado, independente da área dele. É claro que o advogado é mais aquele que trabalha com a área tributária. Mas o contador, seja ele contador de supermercado, de padaria, de holding, de qualquer área que for, ele tem que estudar. Então, a gente sempre fala que para o contador poder estar preparado, não para uma determinada área, e sim para tudo, ele precisa estudar. Então, a reforma tributária, ela começou com a emenda complementar 132, veio a lei complementar 214, veio depois a lei complementar 227, agora recentemente saiu os 2 regulamentos. O contador achar que aquilo vai entrar na cabeça dele sem ele estudar, infelizmente, não vai ser dessa forma. Então, por mais que eu atue especificamente no escritório com a pasta planejamento patrimonial através das holdings, eu acabo tendo que estudar todo o sistema tributário. Assim como o Márcio também atua muito no ICMS e agora, digamos, a substituição do ICMS é o IBS, ele também vai ter que estudar e está estudando para que a gente possa ter uma visão geral do sistema tributário. A gente precisa, como profissional, estar sempre atualizado. Agora, tem especificidades em relação a cada área? Tem. Essa parte de imóveis, que antes era muito tranquilo, hoje, com a reforma tributária, dentro do regulamento, tem um capítulo específico para imóveis. Então, vai precisar o contador que trabalha com isso estudar, além do geral, esse específico. Então, acaba que dentro da reforma tributária vão surgir nichos, porque a simplificação que era para vir, ela veio em termos de tamanho de legislação. Não o tamanho da legislação em relação ao regulamento, mas nós tínhamos 27 legislações, hoje a gente vai ter uma legislação só que é o IBS para tratar, mas não simplificou tanto para o estudo. Então, para que, independente da área, seja de hold, qualquer outra área, o contador tem que saber da parte geral e também tem que saber da parte específica. Até porque, na reforma tributária, que é o IVA dual, nós temos uma não cumulatividade. O que é isso? Eu aproveito o crédito das minhas entradas e débito da minha saída e faço a compensação. Eu pago sobre o valor agregado, por isso o IVA. Só que o contador que achar que ele precisa saber só de uma especificidade, de um ramo de atividade, ele vai tomar crédito de vários outros. Será que ele está tomando crédito da forma correta? Então, ele precisa, de fato, estudar. Assim como a inteligência artificial vai ser um diferencial, o estudo da norma também vai ser o diferencial. Por isso que a gente tem esse projeto, Tributaristas na Prática. Para quê? Para que as pessoas estejam num ambiente de educação, trocando ideias. Nós não somos donos da verdade, mas uma coisa a gente tem que saber. Eu até falei pro meu filho esses dias, papai tem 41 anos. Eu estava estudando no feriado os regulamentos. Então, a gente nunca vai parar de estudar. Essa é a diferença de quem realmente vai conseguir ficar no mercado. Excelente, Paulo. E você fala isso e é uma grande verdade, né? A gente precisa estudar todos os dias. E eu percebo que saem muitas atualizações relacionadas a impostos, relacionadas à reforma tributária. Principalmente porque ela vai ser discutida por longos anos. E aí vem uma pergunta bem interessante. Muita gente acha que a reforma vai acontecer só em 2033. E isso não é bem verdade. O contador, então, ele precisa entender de todas essas transições, olhar para o futuro, olhar para o presente. Como que é isso nessa construção? Na verdade, as mudanças já começaram a acontecer em 2023 com a emenda complementar. Teve muita coisa da Lei Complementar 214 que o regime de transição, quem não estudou o projeto perdeu o time. Então, quem não está estudando já está atrasado. É claro que, como a gente sempre também brincou,
tem muito vendedor de curso de reforma tributária, sendo que não tinha nenhum regulamento. Não tiro o mérito de quem fez isso, até porque muita gente demandou esses professores. Mas agora, claro que é a hora de estudar a prática. Mas isso aí já está desde 2023. Falar que agora só que eu vou estudar, você já está atrasado. Mas não tem desespero, dá tempo. Por isso que a gente vai lançar o canal Tributarista na Prática para justamente nesse momento destrinchar o regulamento para que as pessoas saibam, porque daqui 90 dias começa já, digamos, a valer de fato a prática de algumas normas que a gente estava esperando essa regulamentação, mas é tudo um processo. Agora, 2027, com certeza a virada vai acontecer. Tem muita gente ainda esperando um milagre ou uma troca de governo para que a reforma tributária não aconteça, mas a reforma já é realidade. Excelente. Olhando para esse projeto do Tributaristas na Prática, ele é pensado somente para o contador e advogado? Qual que é o público que melhor se beneficia? E também o que eles podem esperar ao longo dessa construção? Até o nome que o Márcio que sugeriu, Tributarista na Prática, é para abranger os profissionais, principalmente o contador e o advogado, mas não deixa de lado outros profissionais que estejam envolvidos. Por exemplo, um administrador de uma grande empresa, ele vai precisar entender da reforma tributária. Porque na hora que ele for fazer uma compra de um produto, de um fornecedor, ele vai ter que ver se esse fornecedor é do Simples Nacional, é do lucro presumido, é do lucro real. No Simples Nacional, ele vai gerar crédito ou não? Então, claro que em termos de ensino, até porque a nossa profissão, ciências contábeis e direito, nós vamos focar mais na prática do dia a dia. Mas não quer dizer que fica limitado a isso. Quem está indiretamente ou até diretamente, mesmo que não seja contador ou advogado, dentro da área de uma empresa, dentro de uma área de compras, dentro de uma administração, ele vai ter que entender cada vez mais sobre tributo, porque a reforma tributária ela vem mudar. Antigamente, as empresas do Simples Nacional, lucro presumido, que são as maiores empresas que a gente tem, não as maiores, o grande número de empresas que a gente tem, não se preocupava muito com essa questão. Agora, desde o Simples Nacional, ele vai ter que se preocupar até na hora que ele for fazer uma compra. Então, a reforma ela veio para dar um reset no sistema tributário. Não é apenas uma substituição de tributos, é um reset no sistema tributário. Então, não adianta achar que, eu sabia de PIS e COFINS, sabia de ICMS, não preciso estudar porque vai se mudar pouca coisa. Não, é totalmente diferente. Eu não sei se você concorda comigo, Márcio. Eu tenho convicção disso, acredito muito nisso, né? Que, como eu disse, é algo extremamente disruptivo, que impõe desafios e impõe oportunidades, né? Nos mostra oportunidades. E eu diria, que, como o Paulo disse, enfim, que a ideia do Tributaristas é pegar todo o ecossistema que envolve tributos. Então, quando eu falo do ecossistema, estou me referindo ao administrador, mas estou me referindo, por vezes, ao empresário, né? Ao empresário que é ligado, que está... E nós sabemos que a maior parte das empresas de sucesso, ela detém alguém, né, do corpo diretivo, com poder de decisão, que minimamente sabe falar, compreende esse linguajar. E como o nosso foco é prático, né, com fundamento, nós acreditamos que a gente consiga se comunicar bem também com esse empreendedor que está ligado, né, e tem a afinidade, porque nós sabemos que nem como você começou dizendo, tributário, muitas pessoas querem distância, e isso é fato. Para muitas pessoas, eu estava, né, no meu condomínio, enfim, onde moro, tem um barzinho dentro do condomínio, e estava com um colega que é advogado, e conversando, ele atua na área trabalhista. Quando eu falei, atuo na área tributária, ele falou, nossa, eu quero distância do tributário. Então, não é só o empresário, enfim, às vezes muitos profissionais também. É uma área que ou você ama ou odeia, costuma ser assim.
Até porque o ser humano ele foge daquilo que ele não entende. Muita gente foge do tributário porque não entende. Então, olhando para esse cenário, até trazendo um gancho dessa construção que vocês fizeram, quais são as maiores fake news em relação à reforma tributária, que às vezes até pega o próprio contador, o advogado ou o empresário, acreditando nessas fake news? Se vocês pudessem elencar quais são elas ou se tem uma específica. Márcio, eu acho que, não sei, eu acho que talvez essa questão de que a reforma tributária para o Simples Nacional, nada vai ser alterado. Acho que a gente tem visto alguns contadores, alguns empresários falando, não, eu sou do Simples, o Simples não vai mudar em nada na minha prática. E isso não é uma verdade, é uma fake news. Por quê? O Simples Nacional ele vai ser transformado com a reforma tributária. É claro que alguns contribuintes vão poder continuar da mesma forma como hoje atuam? Digamos que sim, vai depender muito da análise de cada caso. Ele vai ter que vender ou prestar serviço para o B2C, que é o consumidor final, que não é uma pessoa jurídica, que não vai ser contribuinte do IBS-CBS. Ele também depende de quem ele compra, para ver se ele vai ter crédito ou não, porque às vezes ele continuando nesse modelo, ele não vai poder ter crédito. Então, assim, é uma grande fake news essa questão de que o Simples não vai ser alterado. Não sei se você concorda, mas tem mais alguma outra coisa que você veja? Bom, eu acho sem dúvida, e a prova maior disto é que as empresas que no primeiro, as que serão impactadas de forma muito objetiva, em primeiro lugar, serão as empresas do Simples Nacional, tanto assim que foi antecipado a opção pela adesão ou não à CBS, né, agora em setembro, e a opção para o próprio Simples Nacional para o exercício seguinte. Então, veja, aqueles que imaginavam que elas não seriam impactadas, foram surpreendidos, sendo os que primeiro terão que tomar uma decisão efetiva, se faço adesão, não faço adesão, em 2027 permaneço no Simples Nacional ou não. Então, sem dúvida, isso é um mito. E eu diria um mito mais amplo é que, pelo menos no primeiro momento, a reforma simplificará, né? Então, no primeiro momento, como é algo disruptivo, né, de novos conceitos precisarão ser absorvidos, né, precisarão ser incorporados, e conceitos para o empresário e para o profissional e para o empresário. As empresas terão que rever os seus conceitos, conceitos de contratação, conceitos do sistema que ela utiliza, né, do ERP. Então, há uma cadeia muito grande de profissionais, de relacionamento que precisa ser revista. Então, aqueles que já compraram a ideia vendida de algo simples, enfim, acredito sim que com o passar dos anos, depois que os conceitos estiverem postos, incorporados, enfim, nós teremos, acredito que teremos sim um ganho em relação ao sistema atual. Mas até chegarmos neste nível, aqueles que já estão vendendo como algo de simplificação, acredito que é, sem dúvida, a maior fake news. E tem uma outra questão também, que é até meio polêmico, que é uma fake news do próprio governo, que a reforma tributária não vai ter aumento para as pessoas, existe uma neutralidade. Se a gente pegar, olhando no amplo, pode até ser que seja que isso aconteça, que eu também não acredito. Mas pega alguns setores específicos, assim como o setor que eu trabalho, setor de imóveis, que foi considerado contribuinte pela lei e pelos regulamentos, pessoas físicas que exploram atividade de locação com valor acima de R$240 mil no ano e mais de 3 imóveis. A pessoa já estava acostumada a pagar só imposto de renda, que já é um valor expressivo. Dentro desse limite, a pessoa pagava 27,5 praticamente. Não chega a pagar 27,5, mas usava a tabela progressiva. Com a reforma tributária,
ele vai ter que pagar IBS, CBS. Aí como que uma pessoa que está acostumada a pagar imposto de renda vê a reforma e fala, não vai ter aumento de carga tributária? Claro que vai ter aumento de carga tributária. É claro que existem possibilidades de talvez, que aí entra a questão do planejamento patrimonial, de levar esses imóveis para uma pessoa jurídica, que aí você vai conseguir ter uma redução. Agora, se você ficar parado, não estudar, com certeza. Assim como os profissionais liberais, advogados, contadores, médicos, todos esses profissionais vão ter um aumento de carga tributária. Por quê? Dentro do IVA, que a gente vai ter a possibilidade do crédito, qual é o maior insumo que existe dentro desses escritórios e clínicas? É mão de obra. E mão de obra não gera crédito, não vai gerar crédito. Então, indiretamente ou até diretamente, vai ter um aumento de carga tributária. Talvez numa indústria, num comércio, pode ser que tenha uma redução. Mas, como sempre no Brasil, alguém vai pagar o preço por uma outra pessoa. Alguém sempre paga a conta, né? Não existe almoço grátis, né? Antigamente a gente falava que de graça só injeção na testa, hoje nem mais, porque Botox também não tá barato. Mas olhando para isso, o que eu compreendo de tudo que vocês trouxeram? Que o contador, ele deixa de ser aquela pessoa operacional que só vai lá e faz a imputação de dados e ele passa a ser um parceiro estratégico das empresas. Então, ele precisa pensar, como o Paulo disse, é um reset no sistema tributário. O Márcio trouxe, precisa pensar os sistemas internos já interligado com essa nova realidade. Então, cada vez mais, se esse contador ele não se tornar um parceiro estratégico de negócios, ele vai acabar ficando para trás. É esse o resumo que a gente pode entender de tudo isso? Sim, até uma pergunta que você fez que a gente não respondeu, como é que a gente vai atuar com tributaristas na prática? É através da educação, seja através de nós, a gente pretende ter lives quinzenalmente, depois abrir um curso ou um workshop que seja para tratar da prática, porque muita coisa, quem acompanhou a live da Receita Federal, desculpa, não foi da Receita Federal, foi de todo o Ministério, todo o Ministério da Fazenda, o Comitê Gestor, dizendo que vai ter um regulamento 2.0. Então, eles já lançaram um regulamento sabendo que vão ter mudança. É tudo coisa nova. Então, nós temos que constantemente estar estudando. Às vezes, a gente vai estar dentro de um curso para pessoas, para profissionais, em que o profissional, às vezes, pegou uma coisa que a gente não viu. Então, agora tudo é mato. Então, a gente vai ter que explorar. Então, realmente, o contador, o advogado e todas as pessoas ligadas precisam, de fato, estar antenados. Seja pelo nosso canal, seja por qualquer profissional que esteja no mercado ministrando o curso, procurar pessoas que realmente estejam estudando. E me permite, eu vou, Letícia, pegar um gancho e voltar na história das fakes, né? O Paulo tocou num assunto, mas eu só vou me valer disso para trazer a ideia de quando eu digo profundidade tributaristas na prática faz todo o sentido, né? Quando o Paulo disse, olha, é um fake, é uma impropriedade, falar que não vai haver aumento de tributação e que essa narrativa ou essa ideia, ela é construída a partir de um pilar, de um princípio da reforma tributária, que é o princípio da neutralidade. E a reforma foi vendida, e veja, não apenas vendida, mas isso é um princípio que norteia a reforma, que ela não pode representar efetivamente um aumento da carga tributária, por isso do princípio da neutralidade. E aí o instrumento previsto para tanto é a possibilidade de recalibragem das alíquotas. Então, até a alíquota ela vai ser fixada para que se tenha a mesma carga tributária em relação ao PIB que se tinha anteriormente. Mas, como todo o sistema foi revisto com não cumulatividade plena, como o Paulo bem disse, nós temos alguns segmentos, algumas atividades que sabidamente, e o segmento que nós estamos inseridos, né, do profissional liberal, do prestador de serviço, sem dúvida alguma, especialmente esses que fazem operação
B2B, ou seja, quem vende para empresas que são outros contribuintes, quem faz operações com contribuintes do IBS, do CBS, e esse cara está buscando o crédito, ele vai ser altamente impactado. O nosso caso, por exemplo, ainda que na nossa atividade, no nosso escritório, pudéssemos ser optantes pelo Simples Nacional, por exemplo, não faz sentido, porque o meu cliente, na sua maioria, que são pessoas jurídicas, ele está interessado no crédito que eu irei transferir a ele. Então, se a minha empresa não fizer a opção, não for contribuinte do IBS, do CBS, possivelmente o meu cliente vai brigar no preço, ele vai buscar um desconto. Então, quando eu digo, e aí volto na ideia, né, do princípio da neutralidade. Então, talvez aquele estudante fala, mas aqui está aqui um princípio, não pode haver aumento da carga tributária. Não pode haver dentro do contexto de toda a reforma, mas aí a necessidade de estudar individualmente cada atividade, cada cliente, daí o espaço que os profissionais já estão sendo altamente requisitados. Eu tive o privilégio ontem de fazer uma reunião de uma entrega de um outro trabalho para um grupo que atua em mais de 12 estados do país, tem uma sede na nossa capital, em Campo Grande, com um faturamento extraordinário, e estão apreensivos com a reforma tributária, nos requisitou ontem, né, um projeto, uma proposta para atendê-los com a transição, né, com a implementação, com essa revisão, reforma tributária, né? Então, essa é uma realidade, e eu estou falando de uma companhia que de destaque nacional, né? E a realidade dela, porque há uma escassez de profissionais que estejam preparados. Nós temos também no Tributaristas na Práticas, para aquele que nos ouve, enfim, nós temos o nosso canal no WhatsApp, né? Então, hoje, eu ainda tive a oportunidade de olhar ali, algumas pessoas já pedindo, olha, o cliente está requisitando, e aí é dever do contador prestar esse serviço, vou prestar dentro do meu escopo, do meu contrato. Bom, aí existe uma questão que é estratégia, como você vai entregar. O que eu quero destacar é que o mercado carece. O contador, o advogado, qual é a sua proposta? O que você vai entregar? E aí, onde a gente neste braço educacional do Tributaristas na Prática, quer seja com o nosso, né, um pouquinho compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, das nossas experiências, ou trazendo profissionais para que esses profissionais possam compartilhar as suas experiências, as suas melhores práticas, que a gente espera compartilhar com essas pessoas que estão vendo aí oportunidades, que estão sentindo a necessidade de se preparar para atender essa demanda. Excelente você falar isso, porque quando o mercado ele está aquecido, buscando bons profissionais e o mercado tem essa escassez, aquele que está atendendo, ele pode cobrar mais caro. Você tem aí uma expansão, até mesmo financeira do próprio negócio. Então, pelo que a gente percebe do Tributaristas na Prática, é a estratégia de prática daquilo que é de contabilidade, mas também esse olhar para negócios, até aproveitando todo esse know-how de empreendedor que o Paulo trouxe aqui para nós. E aí, Paulo, para a gente fechar toda essa construção, indo já para o nosso final, você trouxe para nós que vocês se conheceram lá atrás, como office boy, teve a Nortia, e aí tem hoje a Multiconsultores, que também é derivada dessa crescente de mercado e dessa mão de obra especializada. E é um escritório conhecido aqui dentro da nossa capital e dentro do nosso estado. Conta pra gente como foi essa construção da Multiconsultores e o que ela representa hoje. Então, a Multiconsultores, ela surgiu, como eu falei, em 2015, quando o Márcio e eu resolvemos acabar com os cursos presenciais, em que chamamos o Gustavo e o Márcio Jara
para poder ocupar o mesmo espaço físico, sem ser sócios, mas a gente já tinha uma joint venture entre a Nortia e a GF, assessoria. E aí, em 2016, nós colocamos na prática a sociedade, constituímos a Multiconsultores de fato, em que nós viramos sócios. E de lá para cá, a gente vem numa crescente muito grande, trabalhando com vários serviços de recuperação tributária, governança tributária, compliance, a própria hold surge num planejamento tributário, as defesas administrativas, assim como o Márcio falou, e também atuamos, como somos advogados, também em algumas causas que os clientes nos trazem que acaba que não tem como atuar na defesa administrativa, ou estrategicamente é melhor ir para o judicial, oportunidades, porque assim como a reforma tributária está surgindo, já tem várias teses para poder derrubar alguns pontos da reforma tributária. Então, a Multiconsultores, ela vem nessa crescente, tanto é que, com o tempo, nós admitimos 2 sócias que eram colaboradoras do escritório, viraram sócias do escritório. Temos uma equipe que a gente sempre está procurando estar atualizando, que eles estudem. Temos uma dificuldade muito grande, assim como todo empresário hoje no Brasil, de contratação. Por isso que a gente sempre fala que o braço educacional, e o Márcio pode até falar um pouquinho melhor do que eu, porque ele sempre ministrou cursos e palestras, acaba que as pessoas que nós, indiretamente ou diretamente, ensinamos, acabam no futuro talvez sendo nossos colaboradores ou parceiros. Então, a Multiconsultores, ela cresceu dentro dessa linha de nos associarmos, cada vez mais termos um trabalho de excelência e automaticamente, como eu falei lá atrás, para o Márcio, que lá em 2010 eu falei, cara, vai ter uma época que você não vai dar conta de atender tanta demanda. E isso vem acontecendo. Por quê? Porque a gente se especializou e está em constante estudo, constante atualização. Achar que até aqui já deu, isso é pura mentira. Essa semana mesmo nós recebemos um caso de um cliente que eu tive que discutir com o Gustavo, tive que discutir com o Márcio Jara, para a gente chegar num consenso. E ainda, talvez, a gente não chegou no consenso que talvez seria uma judicialização. Então, a Multiconsultores, ela vem nessa crescente. Por quê? Porque a gente está cada vez mais junto, se atualizando e contratando pessoas e treinando pessoas. Excelente. Nossa conversa foi extremamente rica. Nós falamos aqui sobre vários assuntos, desde a reforma, do sistema tributário, desse reset mesmo em mentalidade. E se a gente pudesse trazer para o nosso ouvinte, para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, um ponto mais essencial de toda essa conversa, se pudesse sair assim, ó, de uma única coisa, esse é o ponto mais importante para você olhar. O que você diria, Márcio? Enquanto isso, o Paulo também pensa sobre a mesma perspectiva. Letícia, eu vou algo que não é técnico, eu vou dizer que o mais importante é aquilo que você se propõe a fazer, se atuar na área tributária, faça com paixão, faça com intensidade, com verdade, te entregue. Então, aquilo que você estiver fazendo, né? Não importa o que, mas busque fazer, dar o seu melhor, né? E se em algum momento aquilo que você está fazendo não te permite, não te instiga a entregar o seu melhor, porque você tem que buscar algo que faça sentido para você. E eu acho que isso, com essa essência, né? Se você vier para o tributário, se você vier para a área contábil, você vai se dar bem. É isso que eu acredito. Acho que é assim que eu busco viver o meu dia a dia, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, com esse lema: fazer as coisas com paixão, entregar o meu melhor naquele momento. Claro que a gente nem sempre consegue ser o melhor, mas é ter a certeza que você está buscando entregar o seu melhor. Como diz, né, o Cortella, fazer o melhor nas condições que a gente tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, sintetiza toda essa paixão e essa entrega naquilo que a gente faz. E você, Paulo, o que você diz para os nossos, para aqueles que nos acompanham aqui?
O que eu falo para as pessoas que estão nos acompanhando e para quem vai nos acompanhar, que é a grande oportunidade do momento. Se você é da área contábil ou jurídica, tributário, e não sabia nada ou sabia pouco, agora todo mundo está igual. Então, é a grande oportunidade. Não adianta nada nós, com 20 anos de mercado na área contábil, não estudarmos a reforma tributária. Você que começar a estudar agora, estudar mais que a gente, pode ter certeza que você vai performar muito mais do que a gente. Então, é a grande oportunidade de quem não estudou nos últimos anos começar a estudar agora, e quem está na área agora começar a ter, daqui 20 anos, uma grande profissão. Excelente. Paulo e Márcio, para quem está nos acompanhando, quer saber mais sobre o projeto Tributarista, onde que eles encontram? Nós estamos no Instagram com Tributaristas na Prática, o próprio nome diz, e também no canal do YouTube. Nós estamos lançando, vamos começar a fazer lives quinzenalmente sobre o tema da reforma tributária ou sobre qualquer outro tema relativo à prática tributária. Então, nos acompanhe no Instagram e no YouTube. Márcio, você disse sobre um grupo VIP. Eu posso liberar esse grupo VIP para quem está nos assistindo, que é contador, que é tributarista? Por favor, Letícia, será um prazer receber novos membros, né? Um grupo já existente. Salvo engano, nós temos o link para o grupo no Instagram. Então, você que está nos acompanhando aí, enfim, no Instagram, entra lá no link e seja muito bem-vindo. É um canal que esperamos cada vez mais fomentá-lo com compartilhamento de informações. Já existe, né, não apenas os nossos membros, mas os próprios participantes, integrantes, né, fazendo uma troca mútua de informações. Então, sejam bem-vindos. Excelente. Paulo, Márcio, muito obrigada pela nossa conversa, foi extremamente rica. Eu saí daqui olhando o sistema tributário de modo diferente, inclusive para minha empresa, já pensando naqueles empresários que vão nos contratar, pensando em gerar créditos para ele, porque isso foi importante. E você que é empresário e também está assistindo, olha só a diferença que faz entender o jogo da reforma tributária com quem de fato entende. E eu quero convidar você a seguir, então, Tributaristas na Prática e entender como a reforma tributária afeta a sua vida. Principalmente você que é contador, que é empresário, que é advogado. E se você conhece algum desses perfis, já compartilha esse bate-papo. Eu tenho certeza que será extremamente rico. Até o próximo episódio.